Cromatografia líquida de alta eficiência, ou também conhecida como HPLC ou CLAI. Grupo composto por Cleiton Oliveira, Fabiana Almeida, Jaqueline Torres e Wesley Braulio, estudantes do curso de bacharelado em biomedicina da Faculdade Maria Mills, e como orientador o professor de Química Analítica Raineldes Cruz. Bem, dentre todas as cromatografias existentes, a CLAI é considerada a mais versátil e amplamente empregada, pois ela permite que variáveis misturas sejam separadas por métodos analíticos, buscando resultados qualitativos e quantitativos. Dessa forma, por meio desses resultados, é dito que essa técnica ela possibilita uma separação e identificação de espécies não voláteis e termicamente instáveis, ou qualquer outro tipo de substância, afinal, ela é considerada versátil. Então, devido a essa sua eficiência, atualmente a cromatografia líquida ela passa a ter um importante papel nos laboratórios clínicos, devido à possível combinação com técnicas que permitem uma alta capacidade de detecção, como por exemplo a espectrometria em massa. Então, o HPLC ele é dividido em duas fases, que são consideradas immiscíveis, ou seja, não vão se misturar, e assim ocorrerá a separação. Temos então a fase que permanecerá estacionada, que seria chamada fase estacionária, ou seja, é uma fase que ela consiste em um sólido ou em um líquido que ele será adsorvido em um suporte sólido, que seria uma coluna, que a gente vai ver posteriormente. E assim, temos também a fase móvel. Essa fase móvel ela consistirá em um líquido que irá percorrer até chegar à coluna. A fase móvel ela deve possuir algumas propriedades para que a técnica ela funcione de forma eficiente. Então, a amostra inserida num reservatório móvel deverá ser dissolvida de modo que não haja nenhuma decomposição dos componentes. A amostra ela também deve possuir um maior nível de pureza possível ou que seja facilmente purificada. A fase estacionária ela não poderá ser também decomposta. Deve possuir uma baixa viscosidade. O detector que deverá ser utilizado na cromatografia líquida, ela deve ser de compatibilidade com a amostra a ser separada. E, por fim, a polaridade dos componentes da amostra, ela deve ser adequada, para que permita, assim, uma separação que seja conveniente dos componentes da amostra. Sobre o reservatório da fase móvel, geralmente utiliza-se recipientes de volume de 1 a 3 litros, que são feitos com ácido inoxidável e partes inertes ou então até vidro. E dentro desse reservatório deve possuir um filtro, que esse filtro irá eliminar as pequenas partículas que poderiam estar obstruindo o bombeamento e também a coluna e dificultar ou até mesmo impossibilitar a separação. Além disso, as fases móveis polares têm a capacidade de dissolver oxigênio e outros gases, pois esses gases eles estariam formando bolhas e assim atrapalhariam os detectores. Já na fase estacionária, um líquido ou um sólido dissolvido, como já havia falado anteriormente, irá envolver todo o suporte sólido, que seria a coluna cromatográfica, que estaria fazendo parte dessa fase estacionária, por onde estará passando toda a fase móvel, que seria o líquido que viria lá da fase móvel. A gente vai ver posteriormente como é que acontece direitinho esse procedimento, para que, por fim, haja a separação dos componentes da amostra estudada. Agora a gente vai estar vendo um pouquinho sobre como acontece o procedimento dessa cromatografia líquida, que acontece da seguinte forma. A gente tem um reservatório, onde nesse reservatório a gente tem um líquido, que seria o solvente, que corresponde a essa fase móvel, onde ela será percorrida até chegar à coluna cromatográfica por meio de uma alta pressão, que será gerada por essa bomba que vocês conseguem ver aí na imagem. Nesse percurso, vai ser injetado a amostra por meio do sistema injetor. E assim, por meio dessa alta pressão, essa fase móvel, que agora vai estar também com a amostra, vai chegar até a coluna cromatográfica, vai passar pela fase estacionária, que está permanentemente estacionada, ela vai estar fixa ali naquela coluna, até que chegue ao detector, onde nesse detector vai ser possível ter a análise do resultado de cada analito que foi separado. Os equipamentos que compõem a CLAI possuem algumas características para que haja essa grande eficiência no processo de separação, que seriam a versatilidade, rapidez, reprodutibilidade, estabilidade e sensibilidade. Essas características elas provêm da capacidade que a cromatografia líquida deve possuir para que ela trabalhe com diferentes tipos de amostras.
além da realização de maior número de analitos que devem ser analisados de forma rápida, porém eficaz. Aqui nós temos uma imagem onde vai estar representando mais ou menos os equipamentos do CLAI. Temos aí o reservatório de fase móvel, onde estará o líquido, certo? Que seria e aí a gente tem um sistema de bombeamento onde vai estar gerando essa pressão, o sistema de injeção onde estará injetando, onde está inserindo a amostra, e teremos a coluna que é a fase estacionária, onde a amostra irá estar passando por essa coluna e aí sim irá para o detector. Sobre o sistema de bombeamento, nós temos o seguinte: esse sistema ele deve operar através de requisitos como o seguinte: a habilidade de gerar pressão até mais ou menos 6.000 libras polegadas quadradas, além da necessidade da saída do solvente de forma livre, sem que haja pulsação. A vazão que foi imposta, ela deve estar mais ou menos na faixa de 0,1 a 10 ml por milímetro. A reprodutibilidade relativa deve estar entre mais ou menos 0,5% a 1% de vazão. E, além disso, o sistema de bombeamento ele também necessita de uma resistência química para poder suportar a determinada substância. A CLAI ela pode ser composta por 3 tipos de principais de bombeamento. Lembrando que a bomba é responsável por estar gerando uma pressão que seria adequada o suficiente para fazer com que o líquido junto com a amostra ela chegue até a coluna e seja assim separada. Então, o bombeamento ele pode ser de forma que seja considerado bombeamento à seringa, que é acionado por uma rosca, bombeamento recíproco ou bombeamento pneumático de pressão constante. Começaremos então a estar falando sobre as bombas de seringa. Esse tipo de bomba, elas produzem uma saída livre de pulsação, em que a vazão ela pode ser controlada facilmente. Essas bombas elas contêm motores, onde esses motores de precisão que precisam deslocar de forma contínua e uniforme um êmbolo ou algum pistão, fazendo com que o líquido na câmara ele seja comprimido e saia da câmara por uma abertura. Já a bomba recíproca, que seria a mais considerada que mais é utilizada, o movimento de um pistão, como podemos ver nessa figura logo aí abaixo, ela encherá e esvaziará uma pequena câmara cilíndrica, escoando volumes constantes por meio de pulsações. A maior vantagem desse tipo de bomba está na vazão de volumes constantes e na possibilidade também de alimentação de modo contínuo do sistema. E é exatamente por isso que a maioria dos cromatográficos comerciais modernos, eles empregam bombas recíprocas. Então, por isso que as bombas recíprocas são as mais utilizadas, justamente por causa dessa vazão de volumes constantes e também da possibilidade de alimentação de modo contínuo do sistema. Por último, temos a bomba pneumática. Essa bomba é uma bomba bastante simples e de baixo custo, que também não apresenta pulsações, diferente das outras bombas que apresentam essas pulsações. Entretanto, a sua capacidade e a sua pressão de saída, elas são limitadas. Então, isso acaba trazendo como uma desvantagem para esse tipo de bomba. Assim, a gente diz que essa bomba pneumática ela consiste em um reservatório maleável de solvente, ou seja, esse reservatório ele vai vamos dizer assim, se conformizar de acordo com o solvente que ele receber, a quantidade de solvente que ele vai estar recebendo, onde o líquido ele é bombeado por uma pressão exercida por um gás inerte. Lembrando que essa pressão exercida ela é considerada limitada. Como já foi dito anteriormente, a amostra a ser separada ela vai ser injetada na fase móvel através de um sistema de gestão. Esse sistema de gestão é um injetor que fica naquela região lateral ali para quem vai chegar na coluna. Se vocês voltarem um pouquinho ao vídeo, vocês vão conseguir analisar isso aí. Então, esse processo ele vai utilizar frequentemente alças de amostragem que podem ou não já serem empregadas junto aos equipamentos do CLAI. As alças geralmente ela permite a escolha do volume de uma amostra entre 5 a 500 micrômetros. Sobre as colunas, não sei se vocês observaram anteriormente no vídeo,
que essas colunas elas possuem um formato tubular. E essas colunas elas representam a fase estacionária. Elas são constituídas geralmente por aço inoxidável e apresentam uma pequena e uniforme diâmetro interno. A parte interna dela possui um pequeno diâmetro, com um comprimento na faixa entre 10 e 30 centímetros. Então, aqui a gente tem essa imagem, onde essa imagem mostra essa forma tubular, e além disso, a gente diz que elas são fabricadas de modo que resistam às altas pressões que foram exercidas pelas bombas. Além disso, as partículas sílicas, elas são as partículas sólidas mais utilizadas como recheio nas colunas da cromatografia líquida. Pois, não sei se vocês viram, lembram disso, né? Mas anteriormente eu havia dito que essas colunas elas são formadas ou por sólidos ou por líquidos adsorvidos. E um dos sólidos mais utilizados são as sílicas. Essas sílicas elas são recobertas por um filme que permite a aderência dessa sílica, desse sólido, nas paredes da coluna. Quanto aos detectores, temos o seguinte: dependendo da amostra, teremos um detector diferente. Então, devido a isso, não existe um detector que seja universal. Porém, a cromatografia ela tenta utilizar um detector que seja amplamente utilizável para vários tipos de amostras diferentes, fazendo com que essa cromatografia ela seja o mais versátil possível. Entre todos os tipos de detectores, aqueles que são mais utilizados atualmente são os que são baseados na dissolução da radiação ultravioleta ou visível, os fotômetros e os espectrofotômetros também, onde esse último ele é considerado aquele que é considerado mais versátil. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de estar, vamos dizer assim, utilizando, de estar detectando de mais diferentes tipos de amostra. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre os tipos de cromatografia. A gente tem, diante das cromatografias líquidas, temos 5 tipos de cromatografia, que a gente vai estar citando e estar explicando cada uma delas. Primeiramente, estaremos falando sobre a cromatografia de alta eficiência por partição, que seria considerada a mais utilizada dentro da CLAI, onde a fase estacionária, que consistirá em um líquido immiscível ao da fase móvel, ou seja, que não irão se misturar, podendo ser dividida em cromatografia líquido-líquido, onde é um líquido que vai ser imobilizado por dissolução física, e uma cromatografia chamada cromatografia líquida com fase ligada. Essa cromatografia líquida de fase ligada, ela seria basicamente um líquido que ele estaria retido por meio de ligações químicas. E assim a gente diz que essa cromatografia de fase ligada, ela traz uma maior estabilidade à cromatografia. Por quê? Porque ela surgiu como uma ideia de estar resolvendo o problema da solubilidade da fase estacionária na fase móvel. E isso acontece porque essa fase ligada, ela estaria ligada quimicamente à parede do suporte, que seria a parede da coluna. Porém, a maior desvantagem desse tipo de cromatografia de fase ligada seria que o recheio da fase estacionária ela não suporta grandes quantidades de amostra, apenas pequenas quantidades, e isso acaba atrasando o processo da cromatografia. A gente ainda tem uma divisão através das polaridades relativas da fase estacionária e também da fase móvel. E aí essa cromatografia por partição, ela será dividida em 2 tipos distintos, que seria a cromatografia de fase normal e a cromatografia de fase reversa. E assim a gente diz que a cromatografia de fase normal seria aquela em que o componente menos polar ele será eluído primeiro, ou seja, ele será separado primeiro. E de acordo que aumente a polaridade da fase móvel, haverá uma diminuição no tempo de eluição. Ou seja, a partir do momento em que eu aumentar a polaridade da fase móvel, haverá uma redução no tempo de separação. Enquanto na fase reversa, a gente vai ter o oposto. O componente que for mais polar, ele irá eluir primeiro, ou seja, irá separar primeiro. E o aumento da polaridade elevará o tempo de eluição, o tempo de separação. Então, a fase reversa é o oposto da fase normal.
Agora a gente trouxe uma tabela para vocês, onde vai estar ilustrando a quantidade, a variedade de amostras para quais as técnicas de partição em fase ligada ela pode ser aplicada. A gente tem aí o campo farmacêutico, o bioquímico, o produtos alimentícios, industrial químico, poluentes, químico forense e médico clínico, onde a gente tem a mistura típica de que podem ser separadas aí na lateral. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a cromatografia por dissorção. No que se consistiria essa cromatografia? Essa cromatografia seria uma competição. Sim, uma competição entre a molécula da amostra e as moléculas da fase móvel, em estar ocupando sítios ativos que estarão na fase estacionária. As únicas fases estacionárias que são empregadas em cromatografia por adsorção são a do tipo sílica e a do tipo alumina. Por essas substâncias elas terem características de adsorção que são paralelas entre si, a única variável que pode estar afetando o coeficiente de distribuição dos analitos é a composição da fase móvel dessa técnica. Então, a cromatografia por adsorção, o nome já diz, é uma cromatografia onde as moléculas, os íons, eles vão ter capacidade de estar se aderindo às superfícies da parede da coluna. Mas, para isso acontecer, haverá uma competição, onde essa competição irá estar entre as moléculas da amostra e as moléculas da fase móvel em estar se aderindo a essas paredes. Como vocês podem ver nessa imagem aí, a gente tem duas moléculas onde estão competindo para ver quem se adere primeiro à fase estacionária. Observem que a fase móvel é quem está correndo e a gente tem a fase estacionária, que é aquela que está permanentemente estacionada. E aí, nessa fase móvel, a gente tem a amostra e o solvente, onde as moléculas dessa amostra desse solvente estão competindo para ver quem vai se aderir primeiro à fase estacionária. E agora a gente vai ter a cromatografia chamada cromatografia por exclusão. Esse tipo de cromatografia seria basicamente utilizada por meio da diferença entre o tamanho das moléculas para a separação. A coluna da fase estacionária ela vai estar sendo recoberta por um recheio, onde esse recheio ele vai ter poros controlados, de forma que as moléculas que são menores elas vão penetrar nesses poros e as moléculas que são maiores elas vão estar passando com a mesma velocidade por essa coluna, que é a fase móvel. E agora, como quarto tipo de cromatografia, a gente vai ter a cromatografia por afinidade. Essa cromatografia consistiria no seguinte: a fase estacionária ela tem que ser um sólido, lembrando que na cromatografia líquida a fase estacionária pode ser um sólido ou um líquido, porém na cromatografia líquida por afinidade, a fase estacionária tem que ser obrigatoriamente sólido, como um gel de agarose, que teria por função estar mantendo imóvel o ligante de afinidade. A gente tem os anticorpos e os inibidores enzimáticos como típicos ligantes de afinidade, onde as moléculas do analito, que são os componentes da amostra, né, elas vão se ligar seletivamente, ou seja, vão se ligar apenas àquela que tiver afinidade com o determinado ligante que está ali naquela parede da fase estacionária. E aí é assim, dessa forma, que acontece a cromatografia por afinidade. Apenas os analitos que têm afinidade com o ligante que está ali naquela parede da coluna que vai ficar retido. Então, aqueles analitos que têm afinidade com a parede, com o ligante que está ali naquela parede, eles vão ficar ali retidos. Aqueles que não têm nenhuma afinidade, eles vão passar diretamente por meio da fase móvel. E por último, nós temos a cromatografia por troca iônica. Esse tipo de cromatografia tem por finalidade a separação da amostra pela ação da interação eletrostática, vamos dizer assim. Ou seja, os analitos, que seriam os componentes da amostra, e os grupos iônicos da fase estacionária. Com isso, haverá assim a separação das espécies carregadas. E essa cromatografia, ela por troca iônica, ela é muito utilizada na separação, por exemplo, de compostos como ácido carboxílico, açúcares, analgésicos, vitaminas, enfim. São muitos tipos de substâncias que essa cromatografia por troca iônica é capaz de estar separando.
E agora, finalmente, depois de ter falado sobre todos os tipos de cromatografias líquidas e também sobre cada equipamento que compõe a cromatografia líquida e o que realmente ela é, para que ela serve, a gente vai falar agora dela relacionada com a espectrometria de massa. A espectrometria de massa é um tipo de técnica que serve para detectar as substâncias, os determinados analíticos que foram separados. E aí, diante disso, como já tinha dito anteriormente, a cromatografia líquida ela é responsável por separar, mas ela não consegue estar detectando os analíticos que foram assim separados da amostra. E aí que ela entra em conjunto com a espectrometria de massa que vai estar detectando. Só que o que acontece? Durante o desenvolvimento dessa ideia de estar juntando a cromatografia com a espectrometria de massa, teve um impasse muito grande. E esse impasse seria o seguinte: para a cromatografia líquida ela estar funcionando, ela precisa de uma alta pressão. Essa alta pressão ela vai estar sendo adquirida por meio da bomba, que eu falei lá no iniciozinho, e eu tenho certeza que vocês se lembram disso. E a espectrometria de massa, ela precisa de uma baixa pressão ou até estar no vácuo para poder estar funcionando. Então é aí que vem essa questão. Como é que a cromatografia líquida, que tem uma alta pressão, poderia estar se juntando com a espectrometria em massa, que precisa de uma baixa pressão? Então, isso teve diversos desenvolvimentos até conseguirem chegar a um senso comum para que juntassem essas duas técnicas para que a eficiência dos resultados fosse ainda maiores. Então, como é que funcionaria essa junção? Seria basicamente o seguinte: a amostra ela iria passar pela coluna, da coluna ela iria chegar então até o detector. Nesse detector vai acontecer a detecção, né? Um pouco redundante, mas não tem outra palavra que possa se encaixar melhor nisso. E aí vai estar identificando os seus compostos, gerando assim um sinal onde os quais estarão sendo chamados de cromatograma. E essa aqui que é uma imagem que mostra para vocês a associação da cromatografia líquida com a espectrometria em massa para poder se tornar mais didático o aprendizado. E agora, para poder estar finalizando, nada melhor do que estar associando o HPLC com a biomedicina. Nas análises clínicas, que é uma área que a biomedicina pode estar atuando, é uma área em que o HPLC é muito utilizado, como por exemplo na detecção de metabólitos, proteínas, peptídeos, aminoácidos e muitos outros componentes. E além das análises clínicas, a gente também tem a biologia molecular. Nessa área, essa técnica de HPLC, ela tem a capacidade de estar identificando as anomalias da hemoglobina. Por meio de algumas pesquisas, a gente achou uma entrevista com o diretor de análises clínicas da DASA, que é o Dr. Cláudio Pereira, e com o diretor técnico de laboratórios do laboratório Sabin, que é o Dr. Rafael Giacomo, que eles traziam o seguinte: eles traziam que a técnica de HPLC ela é muito utilizada na área de biomedicina, visto também a sua eficiência para a realização dos exames laboratoriais. O Dr. Rafael, inclusive, afirmava que dentro do seu laboratório essa técnica era tão usada que desde 2003, 10 mil exames por mês estavam sendo utilizados o HPLC junto com a espectrometria em massa, que a gente explicou anteriormente sobre o conjunto delas, que seria a separação, que seria feita pelo HPLC, e a detecção feita pela espectrometria em massa, trazendo assim uma eficiência no resultado. E aqui a gente tem uma imagem onde está representando o que acontece no laboratório de análises clínicas, né? Como que a fase móvel, ela junto com a fase estacionária, ela proporciona uma separação em vários tubos de modo rápido, né? Para que sejam assim analisados, detectados, obtidos assim resultados. E agora, para poder finalizar o nosso vídeo, estaremos trazendo uma questão de fixação para poder testar o conhecimento que vocês adquiriram ao decorrer desse vídeo. Vamos lá então para a primeira questão. A cromatografia líquida de alta eficiência, também conhecida como CLY ou também como HPLC,
é o tipo mais versátil e mais amplamente empregado de cromatografia por eluição, ou seja, por separação. Essa técnica é utilizada pelos químicos para separar e determinar espécies em uma grande variedade de materiais orgânicos, inorgânicos e biológicos. Analise as seguintes afirmações a respeito da técnica analítica de Clay e responda. Então vamos lá. Primeiro, o tipo de Clay é definido pelo mecanismo de separação ou pelo tipo de fase estacionária. Completamente verdadeiro. Nós sabemos que a cromatografia líquida de alta eficiência, ela tem por responsabilidade estar separando os analitos, os componentes das amostras, que estará passando por uma fase estacionária. Essa fase estacionária é uma coluna, onde nessa coluna a gente tem um sólido ou então um líquido dissolvido, que vai estar permanentemente ali, fazendo com que aconteça alguma daqueles 5 tipos de cromatografia que a gente viu anteriormente, que seria de partição, a de adsorção, a de troca iônica, a por afinidade e a por exclusão. Então vamos para a segunda alternativa agora. Os detectores em Clay devem apresentar um volume pequeno, de forma que minimize o alargamento de banda extracoluna. Foi exatamente o que a gente viu durante o vídeo. É necessário que tenha um volume pequeno nos detectores para que haja, então, essa eficiência, esse resultado eficiente no final, né? E por fim, vamos ver a terceira alternativa, que diz o seguinte: o tipo de Clay mais utilizado é a cromatografia por troca iônica. Opa, completamente errado. A gente viu ao decorrer do vídeo que a cromatografia mais utilizada é a cromatografia por partição, certo? Então voltem um pouquinho no vídeo, caso tenham essa dúvida, para vocês poderem estar aprimorando esse conhecimento aí. E então, a gente percebeu que tem a primeira e a segunda está correta e a terceira está errada. Então, só sobra pra gente a letra A.